Queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo no coração de cada um de vocês. Nós vamos iniciar hoje as séries falando sobre a vida de São Pio X e as virtudes teologais. Estamos vivendo esse tempo de quarentena e nada mais justo do que nesse momento nós mergulharmos na vida dos santos, porque os santos foram aqueles homens que foram exemplo para nós também. E São Pio X foi um deles, exemplo no seu tempo. Que nós possamos hoje aproveitar bem essas séries que iremos fazer. Iremos então relatar um pouco sobre a vida de São Pio X a partir das virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Que nós possamos aproveitar bem esses vídeos, esse tempo e mergulharmos. Principalmente você que é paroquiano na paróquia São Pio X. Vamos aproveitar esse momento para mergulhar um pouco mais no conhecimento do nosso patrono. Que Deus possa nos abençoar e que possamos, juntamente com São Pio X, olhar esse tempo que nós estamos vivendo com grande fé, com grande esperança e com grande caridade. Sem luxo, preferiu o desafio da missão. São Pio X, venha agora em nosso auxílio e restaurai todas as coisas em Cristo. Em nosso auxílio e restaurai todas as coisas em Cristo. Todas as coisas. São Pio X, venha agora em nosso auxílio e restaurai todas as coisas em Cristo. E para bem vivermos essa série, nós vamos então convidar a Nossa Senhora para que ela, como mãe, possa nos dar a graça de entendermos e olharmos São Pio X como essa grande figura ilustre. Então nós vamos rezar consagrando a Nossa Senhora toda essa série. Como exímio mariano que também foi São Pio X, ele constitui então uma oração dedicada em honra à Virgem Maria. Queremos consagrar toda essa série ao coração da Virgem Maria, também para que Nossa Senhora nos defenda e nos proteja de todos os males. Rezamos juntos então a oração que o Pio X constituiu, se consagrando à Virgem Maria. Virgem Imaculada, refúgio dos pecadores, vós que para reparar as injúrias feitas a Deus e ao mal sobrevindo ao homem pelo pecado, vos resignastes à morte do vosso divino Filho, sede-nos propícia para sempre e no céu, onde gloriosamente reinais, continuais em nosso favor vossa obra de zelo e de amor. Queremos ser vossos filhos, demonstrai-nos também que sois nossa mãe. Alcançai-nos de Jesus, o reparador divino, que aplicando às nossas almas o fruto da sua paixão e morte, nos livre dos vínculos de nossas maldades. Amém.
com Maria restaurando tudo em Cristo. Depois de termos consagrado então essa série a Nossa Senhora, nós vamos iniciar introduzindo um pouco sobre a vida do nosso querido São Pio X. Nascido em 2 de junho de 1835, o então José Melchior Sarto, que futuramente será conhecido então como nosso querido São Pio X. Ele nasce então na vila de Riese, pertencente à província de Treves. Seu pai, João Batista Sarto, e a sua mãe, Margarina Sanson. É característico de José Sarto, o pequeno José Sarto, que também será apelidado por Beppe, o grande empenho ao estudo e à formação intelectual. Percebe-se na biografia desse grande santo o seu empenho ao estudo. Menino criativo, menino sério, que até muitas vezes dentro do seminário, será muitas vezes quando o professor faltava, ele que assumia as aulas. Devido à sua intelectualidade sensível, também o seu apreço ao estudo. Sabemos que a vocação ela se concretiza quando existe então a vontade da Santa Igreja, a vontade do candidato e a vontade de Deus. Sempre, claro, primeiro a vontade de Deus. E tudo isso aconteceu, então, na vida de José Sarto. No dia 18 de setembro de 1858, na Catedral de Castelfranco Veneto, ele foi ordenado, então, sacerdote da Santa Igreja. No dia 19 do mesmo mês, ele volta, então, para a sua terra de Riese, e ali, então, ele celebra a sua primeira missa. Existe ali uma grande alegria por ver o filho daquela gente voltar como um sacerdote da Santa Igreja. Após a missa, ele é conduzido então a ser coadjutor numa cidade chamada Tombolo, juntamente com o seu pároco Antônio Constantini. Ali ele inicia então os seus primeiros passos na vida sacerdotal, auxiliado por esse pároco Dom Constantini, que o ajuda muito, principalmente na questão da oratória dos seus sermões. Também se destaca aqui nessa cidade de Tombolo, na paróquia de Santo André, se destaca o grande amor e o grande zelo que Dom José Sarto tem pelas almas e também pela celebração do santo sacrifício da Santa Missa. Nesse lugar, na paróquia de Santo André, então ele faz os seus primeiros passos e vive ali uma experiência no ministério. Depois, então, ele é transferido para uma paróquia de Salzano, aí ele tinha 32 anos, O nome da paróquia era Paróquia São Bartolomeu. Ali, então, depois de um concurso, ele assume, então, a paróquia em 1867, vivendo ali, então, agora como pároco deste lugar. Na Diocese de Mantua, então, começa a se despontar aquilo que nós chamamos de a rema na vida de São Pio X, e ali Dom José Sartre, o bispo, e restaurar todas as coisas em Cristo. Em 1893, então, ele se torna cardeal, patriarca de Veneza. A convite de Leão XIII, então, assume agora o patriarcado de Veneza. E depois disso, então, ele, por fim, no mês de agosto de 1903, ele assume o pontificado. Leão XIII morre, então assume em 1903 o então Papa Pio X, no qual ele quis se dar o nome de Pio X, fazendo então um pontificado de 11 anos, começando em 1903 e terminando em 1914, já começo e início da Primeira Guerra Mundial. Podemos perceber então que a vida dos santos são constituídos de virtudes, e assim também a vida de São Pio X é constituída de várias virtudes. Ao ser canonizado, Pio X, no pontificado de Pio XII, vai assim afirmar a Igreja, que
Ele praticou em grau heróico as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. E também as virtudes cardeais, a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Vemos que virtudes são qualidades ou disposição do homem para o bem. E assim, então, São Pio X vai viver essas virtudes todas. Primeiras virtudes, então, cardeais. São virtudes naturais, mas também uma virtude infusa no coração de São Pio X. Ele vive a justiça, ele vive a temperança, ele vive a prudência e também a fortaleza. As virtudes humanas, quando se fundam nas virtudes teologais, que se adaptam às facilidades do homem para que ele possa praticar a sua natureza divina. Vemos então, vamos ver um pouco sobre a questão das virtudes cardeais praticadas então por São Pio X. A justiça. O que o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar sobre a virtude da justiça? Consiste na vontade constante, firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Dispõe estabelecer relações humanas harmoniosas que promove a equidade. Nós vemos isso em toda a vida de São Pio X. Um homem de justiça, um homem capaz de entender o seu tempo e buscar o equilíbrio em tudo isso. A virtude da prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e escolhe os meios mais adequados para realizá-lo. A prudência, então, praticada por São Pio X diante de tantas situações como o cardeal na Veneza, como o chanceler em Treviso, como pontífice, o Papa. Então, ele precisou muito dessa virtude, a virtude da prudência, olhar as coisas na sua totalidade e escolher por aquilo que é melhor. Também vemos na figura de São Pio X a virtude cardeal da fortaleza. É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Firmeza e constância na procura do bem, vivida intensamente por São Pio X. Essa virtude moral que deu segurança, e até nós ouvimos dizer na vida do Papa, apresentado pelo seu biógrafo, dizendo que ele combateu com espada na mão todos os erros da época, principalmente o modernismo, a síntese de todas as heresias. Aqui vemos então, a espada na mão, a fortaleza então deste grande homem, São Pio X. Também temos a virtude da temperança. É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Não se deixa levar a seguir paixões do coração. Sabemos que o coração do sacerdote é o coração aberto para todos. E São Pio X viveu bem isso. São Pio X acolhia a todos, combatia as heresias, combatia os erros na igreja, mas sabia também ter um coração de misericórdia para com todos aqueles que se encontravam no erro. Como podemos constatar no Catecismo, pela fé o homem livremente se entrega todo a Deus. E é interessante perceber que na vida de São Pio X existem vários momentos em que São Pio X realiza isso. E é importante perceber também que a fé, ela não é um sentimento. Fé é uma adesão àquilo que Deus nos revelou. E São Pio X viveu isso. São Pio X não esperou ter sentimentos para assumir os projetos de Deus na vida dele. Um dos momentos importantes da vida de São Pio X vai ser o momento em que ele é eleito, então, Papa. Nós vemos que o cardeal era cerca do meio-dia, ele entra na capela silenciosa onde está então São Pio X, o futuro São Pio X. Ele vai dizer: eu me ajoelhei ao seu lado e em voz baixa lhe manifestei o que a comissão havia confiado a ele dizer. Sua Eminência apenas ouviu
a minha embaixada, ergueu a cabeça e voltou lentamente para mim o seu rosto, enquanto copiosas lágrimas escorriam dos seus olhos. Diante de tão grande angústia, quase segurei a respiração à espera da sua resposta. E ele me respondeu: sim, sim, monsenhor. Sussurrou ele docilmente: diga ao cardeal decano que me faça essa caridade. Ele aceita, pela fé, ser o Papa da Igreja. E assumindo, então, o lugar de Leão XIII, que havia falecido, agora, então, ele assume o pontificado. Só um homem de fé, só um homem que acredita na providência e na graça de Deus pode dizer esse sim. Ele não esperou por sentimento. Ele não esperou que Deus se revelasse a ele ali na frente, não. Mas ele simplesmente deu o passo na fé. Portanto, São Pio X tem muito o que nos ensinar a respeito da virtude teologal da fé. Após termos, então, uma visão ampla da vida de São Pio X, nós também falamos um pouco sobre as virtudes teologais, as virtudes cardeais. Nos detemos um pouco também sobre a virtude teologal da fé. Nós agora, então, vamos e nos perguntamos como que nós estamos agindo nesses nossos dias com a fé. Será que temos tido fé diante dessa situação vivida por essa crise, por essa peste que tem nos assolado? Como tem sido a minha posição de cristão na vida de fé? É interessante perceber que na vida de São Pio X, ele tem como título restaurar todas as coisas em Cristo. Também é interessante perceber que ele usa no brasão seu uma âncora e ele usa também o leão de São Marcos. O leão de São Marcos, referência que ele faz quando era cardeal em Veneza. E a âncora, que simboliza então em um mar tempestuoso a sua esperança e a sua fé naquilo que ele acredita. Nós vemos na última bênção do nosso querido Papa Francisco, Urbi et Orbi, no dia 27, o Papa vai nos dizer: o Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora, na sua cruz fomos salvos. Olha que interessante. Temos uma âncora, na sua cruz fomos salvos. Temos um leme, na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança, na sua cruz fomos curados e abraçados. Aqui nós vemos então a grande alegria de perceber que os santos da igreja, de forma particular o Papa São Pio X, tinha uma fé inabalável em Deus. Que nós possamos hoje também nos colocar nessa âncora, que a âncora é uma peça de ferro forjado, destinado a reter o navio, a segurar o navio. O navio é a igreja que está sobre essa tempestade. Mas quando a nossa fé está em Jesus Cristo, quando nós praticamos a virtude da fé teologal, que se dá pelo exercício da oração e também pela graça de Deus, nós somos capazes de enfrentar todo esse mar tempestuoso, nos segurando na nossa fé. A fé em Jesus Cristo, a fé na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, para que possamos restaurar todas as coisas em Cristo. Após toda essa tempestade, nós somos convidados a refletir sobre a nossa vida e a pedir pelo dom da fé que o Senhor possa restaurar todas as realidades que nos cercam. Que Deus te abençoe. Nós apresentamos então a primeira série falando sobre a fé teologal e dando uma explanada em toda a vida e virtude de São Pio X. Na segunda série, nós vamos trabalhar então olhando um pouco sobre a virtude da esperança. Que Deus abençoe cada um dos nossos paroquianos e que possamos, pela fé, seguros pela fé em Jesus Cristo, vivemos a vitória de Deus também em nossa vida. Se digne, Senhor, abençoar cada um dos vossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.